Olá, gente! Eu pedi pra vocês me mandarem foto das artes de vocês pra eu poder avaliar e dar dicas do que vocês precisam melhorar. E vocês mandaram tanta coisa! Eu selecionei alguns desses desenhos pra avaliar aqui e analisar detalhe por detalhe como melhorar. Então eu peguei desenhos de todos os tipos, de todos os níveis, de todos os estilos, pra todos vocês poderem se relacionar de alguma forma. Então, mesmo que o seu desenho não foi selecionado, não se preocupa, não tem problema, porque as dicas valem pra todo mundo. São dicas que todo mundo que tá aprendendo a desenhar ou quer melhorar vai ter que pensar nisso. Então não fica chateado se eu não usei o seu desenho, mesmo assim você pode usar essas dicas pra melhorar o seu próprio desenho. Conforme eu for falando, vai analisando as coisas que eu tô falando com o seu próprio desenho e vê se isso se aplica e se você pode usar isso pra melhorar também. E assiste até o final, porque eu vou falar como que você pode mandar o seu desenho pra eu avaliar no próximo vídeo. Lembrando que eu tô avaliando, então eu vou sim criticar o desenho e falar as coisas que precisa melhorar. Se você não lida bem com crítica, não manda o seu desenho. Então, vamos começar! Esse primeiro desenho que a gente vai analisar hoje é da Rebeca, aqui no Instagram dela. E é um desenho só do olho, parece que é feito de lápis de cor. Eu acho muito legal fazer assim desenho da parte do corpo isolada. Eu fazia muito isso quando eu tinha uns 14 anos. Isso é muito legal pra prestar atenção em cada detalhe, cada mínimo detalhe da parte do corpo que você tá desenhando. Então você pode fazer a mesma coisa com mão, com boca, com nariz. E aos poucos ir juntando tudo isso. Eu desenhava muito olho quando eu tava começando a aprender, e eu acho que é um jeito bem legal de você prestar atenção nos mínimos detalhes. Então vamos lá, o que eu acho que pode melhorar, o que pode te ajudar a evoluir ainda mais no desenho? Esse é claramente um desenho que ela tá tentando atingir o realismo e já tá ficando muito legal, dá pra ver aqui pelo reflexo dos olhos. Aqui tem uma linha que não faz sentido, mas provavelmente não era proposital, foi só um erro. Meu Deus, não consigo prestar atenção no que eu tô falando. Não acredito que eu não vou conseguir gravar. Essa linha aqui entre os olhos e os cílios costuma ser um pouco rosada, mais parecido com essa cor aqui. Eu vou deixar uma imagem pra vocês verem a referência. Mas isso daqui também pode ser porque a imagem que ela usou de referência tava com maquiagem. E essa linha aqui, essa linha preta que tá bem na divisão do olho, ela não existe na vida real. Então, isso poderia ser uma linha também rosa, só que bem clarinha, que nem a cor da pele, ou rosa um pouco mais escura assim, dependendo do olho, dependendo da imagem que você tá usando. Mas ela nunca seria preta desse jeito. Não tem nada de errado com isso, esse é só no caso de você tá tentando atingir o realismo, que é o que eu percebo que esse desenho tá tentando. Essas dobras da pele aqui embaixo do olho estão ótimas, perfeitas, eu acho que tá muito bom. Aqui os cílios de baixo eu acho que ele seria um pouquinho mais curto, porque tem que considerar que ele tá curvado, então ele não aparece tanto. Então ele poderia acabar um pouquinho antes, ser um pouquinho mais curto. E nos cílios de cima tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, que tem alguns cílios que parece que estão acabando antes de chegar aqui. Parece um pouco, quando você olha bem de perto, parece um pouco que é um cílios postiço mal colado, sabe? Parecem que tem duas camadas de cílios, uma nessa linha e uma nessa linha um pouco mais pra cima. Então, pra resolver isso é muito fácil, é só preencher essa parte de preto ou continuar as linhas até chegar bem embaixo. E eu acho que isso é uma técnica muito legal pra quem tá tentando aprender os mínimos detalhes da imagem, pra quem tá tentando atingir o realismo. Você pode ir aos poucos adicionando mais elementos. Então, por exemplo, aqui já poderia começar a desenhar a sobrancelha pra treinar. Aos poucos você vai colocando o nariz, daqui a pouco você pode fazer os dois olhos juntos. É bom também pra você treinar a simetria. Mas eu acho que tá lindo, parabéns. Vamos pro próximo. Esse desenho, nossa, tem muita coisa pra falar desse desenho, porque ele tá maravilhoso. Eu fiquei umas 2 horas observando ele pra ver o que eu ia falar, porque já tá muito legal, mas claro que sempre dá pra melhorar ainda mais, então eu vou falar as minhas observações. Essa aqui é a conta, se você quiser seguir. Meu Deus! Esse desenho aqui tá muito legal, tem uma atenção muito boa aos detalhes, essa textura da roupa tá muito legal. Eu amo essa textura do lápis de cor aqui, eu acho que isso dá uma riqueza muito grande pro desenho. Eu fiquei muito tempo analisando esse desenho, pensando no que falar, porque quando você vê assim de longe, a princípio tá tudo perfeito, não tem o que arrumar. Mas, observando um pouco, tem algumas dicas que eu posso dar.
E claro, sempre tem como melhorar ainda mais, então vamos lá. O que mais me incomoda nesse desenho, logo de cara, logo que você bate o olho nele, é esse contorno rosa aqui. Eu não sei por que ele tá aí. Ele tá distraindo do que é mais importante, que é o desenho em si, e ele não tá adicionando nada. O desenho em si deve ter demorado algumas horas pra fazer, enquanto isso daqui demorou 2 minutos e não tem importância nenhuma. Então eu acho que sempre que você vai fazer alguma coisa, pensa bem se é relevante, se é importante. Nesse caso, se você acha que é importante ter esse contorno, por que o contorno não tá no desenho inteiro? Por que tá só desse lado? Eu acho que é totalmente dispensável, mas se você quiser fazer, pensa no propósito que ela tá tendo. O que é essa linha rosa? Ela poderia ser uma luz vindo de trás, mas então ela teria que estar em volta do desenho todo e não só desse lado. De repente, essa luz podia estar vindo em volta do desenho todo como se fosse uma luz atrás dela. Ou se for uma sombra, por exemplo, a luz está batendo aqui fazendo sombra do lado esquerdo. Teria que ter essa sombra também do lado esquerdo da mão, que aqui a gente está vendo fundo, então também teria que ter esse rosa do lado esquerdo da mão. Então eu acho que pensar nesses, às vezes, esses detalhezinhos bobos, você fala, eu vou colocar um enfeite aqui. Não precisa de enfeite, o que precisa é da arte principal. Outra coisa que tá me incomodando um pouco, quando você olha de longe, não incomoda, parece que tá tudo certo, parece que ela tá olhando pra você. Quando eu dou zoom no olho, aí eu vejo que tem alguma coisa meio torta. Porque assim ela tá olhando pra gente, só que quando você dá zoom, a pupila, ela não tá bem no meio da íris. Normalmente, a pupila, que é a parte preta do olho, fica bem no meio da íris, que é a parte colorida. A íris não tá bem redonda e parece um pouco que ela tá olhando pra baixo, então tá alguma coisa estranha. Pra resolver isso, eu acho que é muito simples. A íris, ela tá bem achatada, ela deveria ser redonda e ela vai desaparecer um pedaço atrás da pálpebra. Então ela ficaria cortada. Eu acho que eu vou desenhar pra ficar mais fácil. A íris é um círculo assim, com uma pupila bem no meio. O que aconteceu aqui nesse desenho é que a pupila tá mais pra baixo, o círculo tá aqui e a pupila tá aqui embaixo. Aí fica um pouco estranho. Então a pupila bem no meio desse círculo e a pálpebra tá cortando, tanto embaixo quanto em cima. Então nesse caso parece que a pupila tá no lugar certo, só que o resto não. Esse círculo poderia estar um pouco mais pra baixo. Tudo bem que isso não tá afetando o desenho como um todo, mas é só uma observação para você fazer ainda melhor. Outra coisa que eu tenho pra falar desse desenho é a sobrancelha. Ela tá muito bonitinha, muito bem feita. Só que ela tá olhando pra esse lado, a personagem tá olhando pra esse meu lado direito. Quando ela olha pra esse lado, todo esse lado do rosto tem que aparecer um pouco menos do que esse. Tudo vai aparecer um pouco menos desse lado e um pouco mais desse lado. No caso da sobrancelha, ela tá maior desse lado do que do outro. De repente, se ela fosse um pouquinho menor aqui e um pouquinho de nada maior desse lado, ia ficar um pouco mais natural. Mas também é outra coisa que não tá atrapalhando muito o desenho, é só uma observação. Última coisa que eu tenho pra falar desse desenho é a mão. Eu amo essa mão de princesa da Disney, acho ótima. Eu acho que de repente essa ponta tá muito rosa, não precisaria ser tão rosa. Se fosse um pouco mais pro salmão, que nem tá a bochecha, ficaria um pouco menos... Assim, parece um pouco que ela comeu Doritos e ficou sujo, sabe? Eu acho que é legal esse rosado, só que talvez não precise ser tão pesado, pode ser um pouco mais suave. Quanto à posição da mão, eu achei que parecia que tinha algo errado, mas eu não sabia exatamente o que. Então eu decidi pegar uma latinha e segurar pra tentar entender. Quando você tá em dúvida de alguma posição ou alguma coisa, você pode ir no espelho e se olhar fazendo esse movimento pra ver como que fica mais natural. Nesse caso, quando você segura alguma coisa, a sua mão ela tá curvada, então se você segurar mais nessa posição, apareceria mais os dedos. Se você segurar mais nessa posição, apareceria bem menos os dedos e mais o resto da mão. Nesse caso aqui, tá aparecendo os dois, tá aparecendo os dedos e a mão, então parece que a mão dela tá meio esticada demais. Isso era muito simples de resolver, era só diminuir um pouco aqui o tamanho da mão, como se estivesse um pouco mais pra trás.
Essa é uma boa dica para qualquer pessoa que tá tentando desenhar poses diferentes ou pose que você não conhece ou que você não tá acostumada. Faz essa pose no espelho, fica olhando, fica observando tamanho, posição e tenta copiar na hora de fazer o desenho. Isso ajuda muito. E vamos pro próximo desenho. Esse trabalho é lindo, eu amo esses contornos brancos em volta, como se a luz estivesse vindo de trás. Esses contornos brancos, essas luzes brancas, tem que estar tudo em volta, porque é como se a luz estivesse vindo de trás, então reflete em todos os lados do desenho. Aqui nesse caso, tem algumas partes que tá com a luz só de um lado e do outro lado não. Nesse caso aqui, seria legal se tivesse o contorno branco dos dois lados da mão. Então, desse lado aqui também, até porque a luz tá vindo daqui de trás, então ela estaria refletindo desse lado também. E também aqui nesse olho. No caso, imaginando bem no meio do personagem, seria mais ou menos por aqui. Esse lado direito tá vindo luz daqui, então ele deveria ter uma luz branca refletindo desse lado também. Assim como tá refletindo aqui, a barba, esse bigode, também teria que estar aqui no olho. Eu gosto dessa sombra roxa que tem no chifre, mas ela só tá aparecendo aqui e não tá aparecendo no resto do desenho inteiro. Todos os outros lugares, a sombra é vermelha, então pensa em manter uma linha só pro desenho inteiro. Aqui no olho tem um sombreado lilás em volta da íris, além da sombra do próprio olho cinza em volta. Isso tá deixando o olhar dele um pouco assustador. Eu não sei se era objetivo, beleza, tá legal. Só que se não era, podia mudar esse lilás pra um branco, ia fazer o olho destacar um pouco mais e ele ia ficar um pouco mais homogêneo. Aqui o nariz desse dragão, ele tá com o rosto virado pra cá. Como eu disse, sempre que o rosto estiver virado para um lado, todo esse lado vai ser um pouco menor porque vai aparecer menos, e esse lado vai ser maior porque tá mais perto e tá aparecendo mais. Nesse caso aqui, esse lado do nariz tinha que ser menor do que o lado direito, e aqui parece que eles estão do mesmo tamanho. Por isso que parece que o nariz tá um pouco torto, tipo, o rosto tá virando pra lá, aí parece que o nariz tá virado pra cá. Se diminuir um pouco esse lado, deixar ele metade do tamanho, já vai ficar um pouco mais natural. Outra coisa que tá um pouco estranha é esse bigode do dragão, porque desse lado parece que ele tá reto, ele tá vindo daqui e curvando aqui. Esse lado parece que ele tá fazendo uma curva para trás da cabeça. Talvez, quando resolver esse tamanho do nariz, já resolva isso. Ou talvez seria legal fazer esse bigode aparecendo um pouco aqui atrás, porque ele não some, ele continua curvando, só que atrás da cabeça. Então podia aparecer, de repente, a ponta dele aqui curvando por trás da cabeça. Última coisa que eu tenho pra falar desse desenho é sobre essas linhas brancas aqui. Não a linha do contorno que tá fazendo a luz, mas essas linhas que estão fazendo uns detalhes. Tem algumas partes que essa linha tá várias vezes uma por cima da outra. Parece um pouco um rascunho que você esqueceu de apagar, sabe? Então, se você acha que essas linhas são importantes para a característica do desenho, tenta manter uma homogeneidade nelas. Por exemplo, aqui, quando você olha de longe, dá pra ver que tá um pouco rabiscado. Então, deixar todas elas na mesma grossura, do mesmo tamanho. E evitar esses rabiscos. Aqui também tem várias linhas uma por cima da outra, parece que é um pouco rabiscado. De repente, deixar elas bem definidas o que elas são. Nessa parte aqui da barba, eu faria um sombreado a mais por baixo dessas linhas pra dar essa textura pra barba, porque aqui o desenho, ele tá quase todos os elementos com a mesma textura, tá tudo bem lisinho. Tanto a pele do dragão, quanto esse bigode, quanto a barba, o chifre, tá tudo com a mesma textura. Pra variar um pouquinho, pra mostrar que são coisas diferentes, você pode fazer um sombreado por baixo dessas linhas da barba. Aqui nessas linhas do bigode também dava pra fazer um sombreado. Eu faria aqui nessa parte do nariz, porque nesse caso parece que o nariz está desenhado. Se você fizesse uma sombra por baixo dessa linha, talvez já mostrasse um pouco mais de profundidade. E é isso pra esse desenho, eu acho que tá muito legal. Eu amo essas cores, eu adoro esse degradê vindo do salmão bem clarinho até o vermelho. Eu acho que tá muito legal. Parabéns. E esse daqui é o Instagram pra quem quiser ver. Próximo desenho. Esse aqui é o Instagram pra quem quiser ver.
Eu amo as cores desse desenho, eu acho que tá bem colorido, tá bem legal. Eu escolheria uma cor diferente pro top, porque a cor do cabelo e a cor da roupa tá bem parecido. Não tem problema, mas de repente se fosse alguma cor diferente, ele ia destacar mais. Eu adorei esse formato do cabelo, que tá bem estilizado. Aqui dá pra ver que o cabelo tá como se fossem duas cores, uma mais clarinha e a mesma cor mais forte em volta. Essa cor mais forte você podia usar para fazer mais detalhes ainda no cabelo, então desenhar as ondas do cabelo no meio, principalmente nas partes mais sombreadas, que seria aqui embaixo do rosto, atrás do pescoço, e nas pontas subindo um pouco para mostrar o volume desse cabelo. E se você tiver uma cor mais escura ainda, também é legal para fazer esses detalhes. Aqui o rosto eu acho que tá muito bem feito, os dois olhos estão bem simétricos, não tem nada estranho, tá bem legal. Esse short parece que ele tá grudado no corpo. Parece que é um short super apertado. O motivo dele parecer assim é que o corpo e o short tem uma linha só. Isso daqui tá desenhado como se fosse um short jeans colorido, e jeans normalmente tem um tecido bem grosso. Pra dar pra ver que é um tecido, que é uma roupa e que não tá grudado no corpo, ele poderia ser um pouquinho mais largo do que a linha do corpo. Vou mostrar um desenho meu como exemplo. Esse aqui, por exemplo, dá pra ver que a calça tá bem mais larga do que o corpo. Se você olhar de pertinho, a linha da calça acaba aqui e a linha do corpo começa bem mais pra dentro. Desse jeito dá pra ver que a calça é um pouco mais larga. Tudo bem que nesse caso aqui tá bem exagerado. Aqui não tá tão exagerado, mas acontece a mesma coisa. A linha da calça acaba e a linha do corpo começa um pouco mais pra dentro. Então dá pra ver que tem o volume da roupa. E você pode fazer isso mais larguinho que nem a camiseta ou mais apertado que nem a calça, mas mesmo assim tem um espacinho. E aqui podia fazer a mesma coisa, para dar pra ver que o short é um pouco mais largo do que o corpo. E a última coisa que eu gostaria de ver é um sombreado nesse corpo. Dá pra ver que tá feito esse sombreado aqui no rosto e no pescoço, mas o resto não aparece muito. Talvez seja por causa da foto, mas eu acho que se usasse um marrom um pouco mais escuro, o sombreado ia aparecer mais. Desse lado aqui também tinha que ter um sombreado no braço. E claro, isso dá um pouquinho mais mão, só que eu entendo que é difícil, é só fazer bastante, treinar bastante, tentar procurar imagens de referência. Mas então é isso para esse desenho, vamos pro próximo. Esse aqui é o Instagram para quem quiser ver o desenho original. Eu adorei que a expressão dela tá totalmente diferente. A gente já costuma desenhar pessoas sérias ou sorrindo, e quando a gente vai fazer expressões diferentes fica bem mais difícil. Então eu acho legal que ela tomou esse risco. O dente tá ótimo, dá pra ver aqui que o dente só tá desenhado até mais ou menos o meio, a linha não vai até em cima. Isso é bom porque quando você olha de longe ele fica um pouco mais natural. Pra deixar o lábio mais natural, eu faria essa ponta um pouco mais arredondada. Ele tá fazendo essa curva e formando meio que uma ponta aqui. Eu faria isso um pouco mais arredondado. Aqui nessa língua tem uma linha no meio. O que eu faria é deixar a ponta da língua um pouco mais arredondada e subir essa linha pra cá e deixar a ponta sem linha nenhuma, mais ou menos por aqui. Esse sombreado do pescoço tá bom, tem algumas marcas de marcador aqui. De repente, se fizer pintar ele com um movimento mais circular e menos de linha, vai aparecer menos as linhas do marcador. Então, quando você for fazer essas sombras, com lápis de cor é a mesma coisa. Quando você for fazer essas sombras, faz esse movimento, porque essas linhas não vão aparecer tanto. E eu queria ver esse mesmo sombreado um pouco mais intenso aqui no resto do rosto. Então, aqui contornando o nariz, dá pra ver que tem um sombreado, mas poderia ser um pouco mais forte. E subir um pouco pra pálpebra também. Só porque ela tá usando máscara não significa que não precisa sombrear. A mesma sombra que você normalmente faria no rosto, você pode fazer com um verde mais escuro na parte da máscara. Então, aqui embaixo do nariz, por exemplo, podia ser um verde um pouquinho mais escuro, aqui em volta do nariz, e principalmente essa parte que o cabelo tá passando. Eu amei esses cílios, que tá meio com cara de Tim Burton. Eu não sei se era proposital, não tá realista, então se o objetivo é ser realista, procura umas imagens, tenta fazer mais linhas.
Então, se o seu objetivo é deixar realista, esse não é o caminho. Mas eu acho que nesse caso não era, porque tá muito legal essas linhazinhas, tá bem estilizado. E essa linha dos cílios vai muito bem com essas linhas do cabelo que estão pra fora, por exemplo. Então dá pra ver que o desenho como um todo, ele tá ornando, ele tá conversando. É muito ruim quando o desenho tem algumas partes mais realistas, algumas partes mais estilizadas e ele fica todo meio torto. Nesse caso, tá tudo conversando. Essas linhas dos cílios, com a linha do cabelo, com a linha da sobrancelha, com o sombreado do desenho inteiro. Eu acho que tá tudo muito legal porque ele tá conversando. E, obviamente, essas linhas que estão saindo do cabelo estão dando um toque mais natural, que eu acho que tá bem legal. Aqui, essa linha branca na sobrancelha, eu acho que é dispensável, eu acho que não precisa. Se você olha de longe, parece um pouco que de gente que já tá ficando mais velha, que tem cabelo branco. Então eu acho que não precisa, poderia ser tudo marrom mesmo. Essa linha aqui em cima no cabelo, eu não acho legal, porque parece que é uma peruca. Parece que ela tá usando peruca. Pra resolver isso é muito simples, é só você continuar essa mesma linha do cabelo até as duas linhas se encontrarem. Fechá-las um pouco mais aqui. Porque essa linha reta que você coloca... Essa linha reta que você coloca fica parecendo que é uma peruca quando você olha de longe, olha isso. Não parece que é um cabelo natural, porque o cabelo natural não cresce numa linha reta, ele cresce em linhas no sentido do rosto. Então você poderia simplesmente fechar um pouco mais essas duas linhas para se encontrar antes, ou fazer alguns fios soltos vindo nessa direção para cobrir essa parte aqui. Última coisa que eu vou falar são os pelinhos desse roupão. Como eu comentei antes, esse desenho tá bem estilizado, ele tem esse estilo que não é realista, então você não precisa ficar tentando fazer um pelinho realista. Mas, nesse caso aqui, nessa linha aqui, o pelinho tá todo apontado pra fora, ele tá todo nessa direção, que eu acho que é como um roupão seria feito de verdade. Nessa parte aqui, ele tá apontando pra cima. Ficaria muito mais confortável se estivesse apontando pra baixo, porque assim ele fica parecendo uns espetos pra cima, parece que vai espetar o pescoço dela. Se você fizer o sentido desses pelinhos pra baixo, nessa direção, vai ficar bem mais agradável, tanto na linha de dentro quanto na linha de fora, sempre apontando pra baixo. Acho que vai ficar bem mais legal. E essa mesma textura que você fez aqui, essa mesma textura de preto e branco que você fez no contorno, você poderia fazer no resto do roupão pra mostrar que ele é todo de pelinho, pra colocar uma textura aqui. Eu gosto muito desse desenho por conta disso que eu falei, porque ele tá todo conversando, a linha do desenho, os traços, as linhas, as cores, estão todas dentro de uma mesma ideia. Não adiantaria nada ela vir fazer um molho super realista, enquanto o cabelo não tá nada realista, o roupão não tá nada realista, ficaria algo estranho, entende? Então é legal que ele tá inteiro numa linguagem só. Última coisa que eu vou falar é aqui o brilho do olho. O olho é uma esfera, uma bola. Se tem uma luz do lado direito, se a luz tá vindo do lado direito, ela vai refletir do lado direito da bola. E nos dois acontecem a mesma coisa. Se a luz tá vindo daqui, ela vai refletir desse lado. Se a luz tá vindo daqui, ela vai refletir desse lado. E aqui, nesse caso, a luz tá em lados opostos. Fazer esse brilhinho branco, ele tem que ser sempre do mesmo lado. E vamos pro próximo desenho. Obviamente, eu não sou especialista em anime, mas eu vou falar o que eu faria se esse desenho fosse meu. Então, tem vários personagens com a mesma expressão, eu imagino que isso seja uma cena de algum anime. Essa aqui é a conta pra quem quiser ver. Dá pra perceber, pela expressão deles, que esse é um momento tenso, tá todo mundo tenso. Então eu gostaria de ver um pouco mais de drama nessas cores, então uma sombra um pouco mais intensa e uma luz um pouco mais intensa. Isso é muito simples de fazer, já dá pra ver que o desenho tá sombreado aqui, é só deixar essas sombras mais intensas ainda com uma cor um pouco mais escura. Então, puxar essa cor média um pouco mais e bem perto da linha fazer uma cor mais escura ainda pra criar mais drama, mais dimensão pra isso. Eu sei que essa não é a aparência que um anime normalmente tem, mas não tem problema porque isso daqui não é um anime original, isso daqui é uma interpretação. Por mais que seja inspirado em um anime, você pode fazer do seu jeito. Você tem que fazer alguma coisa pra tornar mais interessante.
Esses 3 aqui estão bem interessantes, porque tem alguma coisa acontecendo. Nesses outros, não. Então, de repente, podia colocar alguma textura, ou nesse aqui ainda tem um drama maior, porque o degradê tá mais forte pro mais claro. Esse daqui podia fazer a mesma coisa, podia ser um verde mais forte ainda em cima e mais claro ainda embaixo pra criar mais dimensão. Só porque esse desenho é inspirado em anime não significa que ele tem que ser um anime, não precisa ser exatamente as mesmas cores, a mesma linha, o mesmo traço. Você pode interpretar do seu jeito, você deve interpretar do seu jeito, porque senão você tá só copiando. Então, sempre que você for fazer um desenho como esse, pense o que você tá adicionando a essa imagem, que valor que você tá adicionando a essa imagem. No caso, pode ser cores mais interessantes, uma luz mais intensa, uma sombra mais intensa, que nem eu comentei. Podem ser elementos a mais que não fazem parte dessa imagem, mas você coloca e você faz fazer parte. Você pode tentar fazer algo mais realista, que nem o Pikachu. Então, o que torna o seu desenho diferente do original? No caso, esse cabelo poderia ter bem mais textura, como se fosse um cabelo de verdade. Aqui parece que todas as sobrancelhas são exatamente iguais. Eu não sei se no desenho mas aqui você poderia variar, porque são pessoas diferentes e pessoas diferentes têm características diferentes. Então você pode tentar variando essas coisas. Sempre que você tá pegando inspiração de algum lugar, pense o que eu vou adicionar que é meu. Pode ser a cor, pode ser a intensidade, pode ser realismo. Porque se você tá só copiando um desenho, você, claro, tá aprendendo os traços, você tá treinando cor, mas você não tá usando sua criatividade. Eu acho que usar a criatividade é sempre mais importante. E, como eu disse, eu não sou especialista em anime, mas eu quis pegar essa imagem pra falar sobre, porque eu sei que muita gente que me segue desenha anime, gosta de fazer anime, então tenta manter isso em mente. Mesmo quando você tá copiando alguma coisa que já existe, você pode colocar a sua identidade nisso. E vamos pro próximo. A melhor parte desse desenho é a delicadeza. Eu amei a delicadeza desse desenho. Essa daqui é a conta pra quem quiser. Aparentemente é uma menina voando nas nuvens. Essas nuvens e essas bolhas junto estão trazendo uma leveza. Dá pra imaginar que ela é tão leve quanto essas bolhas. Então eu acho que a composição como um todo funciona muito bem. Esse cabelo que nunca acaba, essa ideia de esconder o cabelo atrás da nuvem foi muito legal, porque realmente dá essa sensação de que o cabelo nunca acaba. Uma coisa que logo de cara eu não gosto é essas linhas do corpo estão muito delicadas, estão muito fininhas. Isso é bom porque traz a leveza que o desenho pede. O conceito do desenho pede, porque ela tá flutuando. Então é legal essas linhas fininhas. Só que as linhas das nuvens estão bem mais grossas e bem mais intensas. E tá deixando bem mais pesada. A mesma coisa pra bolha. Dá pra ver aqui que a linha do corpo tá bem fininha e a linha da bolha tá bem grossa. Eu gostaria que essas linhas da bolha e da nuvem fossem um pouco mais finas que nem o resto do corpo. Essas linhas aqui no céu eu acho que são dispensáveis, elas não estão adicionando nada pro desenho. E, na verdade, parece um rascunho que você esqueceu de apagar. Então, eu acho que só essas manchas roxas e azul e branca que você fez no céu já vai ficar muito mais legal. E dá pra dispensar essas linhas. Essas nuvens, elas são exatamente da mesma cor do céu. E essa parte aqui, toda essa parte daqui pra baixo, parece que é uma nuvem só, porque o degradê tá como um todo. Eu gostaria de que cada uma dessas nuvens tivesse uma luz própria. Então, aqui na parte de cima poderia ser um pouco mais arroxeado, por exemplo, um pouco mais rosado, e a parte de baixo um pouco mais azulada. Ao invés de fazer um degradê em tudo aqui é uma cor e tudo aqui é outra cor, fazer cada uma delas, fazer a luz e a sombra em cada uma dessas nuvens. E variar um pouquinho de nada, é quase nada, a tonalidade dessas nuvens para destacar do céu, para não ficar tudo da mesma cor. Uma coisa que é legal de fazer é mudar bem pouquinho a cor das nuvens que estão mais perto das nuvens que estão mais longe. Quanto mais perto ela tá, mais branca você pode fazer. E quanto mais longe tá, mais lilás, que no caso é a cor do céu. Sempre que o objeto estiver bem longe, ele vai
ter um pouquinho da cor do céu misturada nele. Então as nuvens que estão mais longe vão ficar um pouco mais da cor do céu e as nuvens que estão mais perto vão ficar um pouco mais brancas. Eu vou colocar aqui uma imagem de exemplo para você ver. As montanhas que estão mais distantes, elas ficam mais azuladas, porque é a cor do céu. As que estão mais perto, elas têm menos azul e ficam mais a cor delas mesma. Então, nesse caso, se você quiser que a nuvem seja branca, por exemplo, faz as mais perto um pouco mais brancas e as que estão mais longe um pouco mais azuladas. Eu gosto que esse amarelo destaca bem na cor do fundo. Eu não entendi esse ombro aqui. Eu não sei porque ele tá branco desse jeito. Ah, eu acho que é essa parte. Olha, isso daqui tá legal porque tá bem transparente e dá pra entender que a roupa é transparente. Aqui não dá pra entender que é transparente. De repente devia ser um pouquinho lilás pra pegar um pouco a cor do fundo, porque nesse caso tá branco exatamente igual ao resto da roupa. Então parece que é opaco, não parece que é transparente. Se você colocar um pouquinho de lilás do fundo, vai dar pra ver a transparência melhor. E a última coisa que eu vou comentar é sobre a expressão do rosto. Eu acho que tá muito boa, porque tá muito leve, tá condizendo com o resto do desenho. O desenho tá leve como um todo. Eu poderia dizer pra fazer um sombreado mais intenso, mas eu acho que já tá legal, considerando a leveza do desenho. A única coisa, como sempre, é a mão, porque mão é uma coisa muito chata e muito difícil de desenhar. Nesse caso, quando você olha a imagem como um todo, você não repara de cara, não tá chamando muita atenção, mas quando você olha de perto, parece uma patinha, parece tipo um animalzinho. Mas, como sempre, isso é só treinar, é só repetir várias vezes até ficar do jeito que você quer. É difícil mesmo, tem que treinar muito, mas não tem problema, é só continuar tentando. Ah, olha uma coisa que eu reparei agora. Linha perdida. Sempre presta atenção se você não tá fazendo nenhum risco sem querer. Eu sempre faço nos meus desenhos. É só sempre dar uma checada antes de finalizar. E próximo desenho. Esse é o último desenho que eu vou falar. Ele é a coisa mais fofa. Eu amo esse estilo. Essa daqui é a conta pra quem quiser. A primeira coisa que me incomoda muito nesse desenho é o cabelo. O cabelo tá lindo, tá vindo aqui, legal, ele tem esse comprimento. Aí chega aqui atrás do corpo, ele sumiu. Então, sempre continua o cabelo por trás do corpo, aqui nesse espaço, e é só pintar a ponta da mesma cor da ponta do cabelo. Isso é muito simples e vai mudar tudo, porque assim parece que ele é 2D. Quando você coloca as camadas, coloca coisa por trás, já dá pra ver que ele tem mais profundidade, que ele tem mais dinâmica. Eu amo esse estilo, só um comentário, não vou falar nada sobre o estilo, mas eu acho muito legal agora. Esse formato de U, aqui, que é essa linha no corpo, logo de cara eu imaginei que fosse esse osso. Mas aí tem mais dois formatos de U aqui, dos dois lados, e eu não sei o que é. Se apagasse isso, se só apagasse isso daqui, já ia ficar bem melhor, porque parece um pouco que a pele tá derretendo, sabe? Quando você faz esse formato, parece que tem alguma coisa pingando. Então, nesse caso, parece que a pele tá derretendo. Então, era só apagar essas duas linhas aqui que já ia resolver. Essas duas bolinhas vermelhas no rosto, eu amo, só que tem duas aqui no olho e tem duas aqui do lado da boca. E eu não sei o que elas são, porque parece que essa daqui é a bochecha e que o olho tá vermelho sem motivo. Então, eu acho bom eliminar uma delas. Eu gosto mais da bolinha vermelha mais perto do olho, então era só apagar essas duas aqui e deixar só as de cima. Ou, se você preferir, deixa só as de baixo e apaga as de cima. Mas nesse caso fica estranho, porque parece ou que ela tem 4 bochechas, ou que essa bochecha tá muito baixa e o olho dela tá bem vermelho. Parece que o olho dela tá bem vermelho e eu imagino que não era esse o objetivo. A última coisa que eu vou falar é dos contornos desse desenho. Esse desenho tem uma aparência muito infantil, que eu gosto. Só que essas linhas que se sobrepõem parece que é meio rabiscado, e isso dá a sensação de que foi uma criança que fez o desenho e alguém que não entende de arte. Eu sei que quem fez esse desenho entende sim de arte, porque as cores estão muito boas,
a expressão tá muito boa. Dá pra ver que isso daqui tá pensado, que isso daqui tá estudado, não foi qualquer pessoa que fez, a pessoa que fez isso entende. Só que essas linhas do contorno faz parecer que é um negócio meio rabiscado, porque a linha tá meio rabiscada. Se for uma linha toda do mesmo formato, toda do mesmo tamanho, mais contínua, sem esses rabiscos, já vai dar uma limpeza muito maior para esse desenho. Vai valorizar muito mais. Então é isso, linhas mais suaves e mais da mesma espessura. Então é isso, acho que todos os desenhos que vocês podem ter devem entrar em alguma categoria dessas que eu falei. E você pode usar todas essas dicas pra aplicar no seu próprio desenho. E agora eu tenho uma super notícia. Eu tô criando um novo curso de desenho 100% grátis. Vai ser um curso de como criar os seus próprios personagens. E você vai poder usar eles pra finalidade que você quiser. Vai ser um curso de 3 dias e você precisa se inscrever para garantir a sua vaga. Então eu vou deixar um link aí embaixo com todas as informações. Clica nesse link já e faz a sua inscrição para garantir a sua vaga. Se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais vídeos avaliando o trabalho dos seguidores, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando. E se você quiser me mandar o seu trabalho para eu avaliar no próximo vídeo, você só precisa postar uma foto boa do seu trabalho no Instagram e usar a hashtag #IsaEuQueFiz. Eu estou sempre olhando os trabalhos que estão lá e eu vou selecionar alguns que podem ajudar todo mundo. Espero que tenha ajudado, espero que vocês treinem todas essas coisas que eu falei pra melhorar sempre ainda mais. Então é isso por hoje, até o próximo vídeo!